Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Armando Gonçalves Galo e eu produzi esse seminário para trazer um pouco sobre a observação da Escola João Queiroz Marques para o estágio supervisionado, onde participo eu sob a orientação do professor responsável, Paulo César. Durante essa apresentação, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a caracterização do ambiente escolar, como é que a escola funciona, o professor e a integração com a diretoria, além de comentar um pouco sobre as plataformas digitais mais comuns que estamos utilizando hoje em dia e as principais quando a gente fala de ensino público. Dentro dos objetivos, o relato o presente relato em que a gente está trabalhando. Dos materiais e métodos, a gente usou um sistema de entrevistas direcionados ao professor e ao diretor, e também comentamos um pouco sobre o sistema digital do qual participamos através da plataforma do Centro de Mídias de São Paulo. Quanto às respostas, resultados e considerações, ao final a gente vai ter a conclusão de todas essas entrevistas, junto com a percepção mais holística de como a gente trabalha a escola e como a escola tem sido trabalhada durante esse momento de pandemia e restrição social. E ao final, então, contamos com uma autoavaliação sobre a qual considero a minha participação dentro desse projeto e como que ela poderia ser aproveitada. Durante a caracterização, a Escola João Queiroz Marques fica localizada no distrito de Rubião e faz importante papel para a comunidade local, sendo uma das maiores escolas da região, conta com a quadra poliesportiva, além de lidar com um total de 725 alunos matriculados, contando com o ensino fundamental 2 e ensino médio, além de trabalhar também o ensino especial. Durante a caracterização do ambiente escolar, estaremos analisando as condições em que o professor, a coordenação e a diretoria apresentam dentro desse contexto mais difuso e de isolamento social. As entrevistas foram direcionadas à professora Maria Célia, que dá aula nos 8º e 9º anos. Ela também faz parte do PROATEC, que é uma divisão da Secretaria de Educação que auxilia os alunos e professores e os pais a acessarem os meios online. E a diretora Maria Aparecida Coutani, que é diretora já há 2 anos da Escola Estadual João Queiroz Marques. As reuniões pedagógicas e ATPCs acontecem às quartas-feiras de manhã e também à tarde. Primeiramente, as turmas da professora Maria Célia, como já falei, são os 8º e 9º anos. Ela trabalha com o 8º D, o 9º B, o 9º C e o D. Para essas 4 turmas, ela tem um total de 116 estudantes. Todas essas turmas são responsabilidade da professora. E como veremos mais tarde, ela também é responsável por manter o contato com esses alunos dentro da busca ativa. Ainda na caracterização do ambiente escolar, como as aulas estão sendo mantidas à distância, a plataforma principal que eles contam é a plataforma do Centro de Mídias de São Paulo. Essa plataforma digital é onde a gente encontra todo o material do governo do estado direcionado aos primeiros anos do ensino fundamental, desde a creche, antes do próprio ensino fundamental, e vai até o ensino médio, lidando com os últimos alunos da nossa fase principal de estudo. Mantendo ainda na caracterização do ambiente escolar, a gente conta com a Secretaria Escolar Digital. É através dessa plataforma que os alunos e pais e servidores devem entrar para fazer a manutenção do material e auxílio dos trabalhos enviados pelos alunos. Lembrando sempre
que o site da Secretaria Escolar Digital não consta com uma data prevista para a entrega dos documentos. Você pode entregar retroativamente todos os documentos necessários de uma única vez. Isso tem sido questionado por alguns professores, dizendo que atrapalha na organização escolar, mas com certeza deve ser uma premissa, uma vez que o isolamento social não foi previsto, e isso impacta diferentemente todos os alunos. Durante esse estágio, estaremos observando principalmente como é feita essa nova realidade e quais são as principais dificuldades apresentadas pela professora e pela diretora nessa alteração para o ensino remoto. Como tem sido feita a participação dos alunos e a participação deles, o seu trabalho, e se isso tem sido efetivo, se todo esse trabalho tem retornado em diversos pontos, se os alunos estão tendo um rendimento e uma comunicação eficiente da escola com eles, deles com a escola e dos pais e a comunidade com a própria escola. Durante a entrevista foram desenvolvidas as seguintes perguntas. Primeiramente direcionada à professora: quantos alunos estão matriculados nas suas turmas? Quantos se encontraram ativos e participantes na disciplina? Qual as principais temáticas que você está abordando com sua turma? E qual a plataforma está utilizando para ministrá-las? Há disponibilização de materiais impressos? Em algum momento você foi procurado por algum aluno ou familiar sobre alguma dificuldade relacionada aos estudos? Se sim, qual foi essa dificuldade? Como está a sua saúde mental atualmente? Houve alguma alteração? Qual a sua perspectiva para o retorno das atividades presenciais? Para você e imaginando também para suas turmas. As respostas da professora Maria Célia foram bastante diretas, mas um dos principais pontos em que a gente pode observar é que primeiramente ela conta com 70% a 80% da presença dos alunos de maneira geral. E isso é uma participação bastante evidente e bastante considerável. Dentro do contexto que a gente tem assistido outras escolas, é muito difícil ter uma participação acima de 50% dos alunos. Com relação ao currículo, ela trabalha com o currículo paulista, dentro das plataformas do Centro de Mídias de São Paulo. O próprio Centro de Mídias ela usa como plataforma e o Google Forms, além do envio de documentos e algumas reuniões via Google Meeting. É disponibilizado, sim, o material impresso para os alunos que não têm condições de internet e ou computador para participar das reuniões. Ela comenta também que foi procurada por alguns alunos e pelos pais dos alunos para acessar a Secretaria Escolar Digital, uma outra função que parte dela como cargo de Proatec, para melhorar a manutenção dos aplicativos de matemática e português nesse primeiro bimestre. Com relação à saúde mental, ela diz que está bem, e com relação às aulas, fica um pouco entediada. Essa estagnação acaba atrapalhando um pouco o fluxo de atividades da professora. E ela considera muito importante voltar, para que os alunos participem mais, e diz que o aprendizado não é o mesmo. Não dá para substituir o professor por um vídeo no YouTube. E com certeza existe um déficit na aprendizagem em qualquer nível. Quanto ao questionário direcionado à professora Maria Cotani, ela comenta que trabalhou como professora durante 15 anos antes de assumir a diretoria da escola e que ela vem
já há 6 anos como vice-diretora e nos últimos 2 anos se tornou-se diretora da Escola João Queiroz. Como objetivo principal da escola, ela coloca como formar seres humanos conscientes de seu papel e de seus direitos, limites e deveres, integrando-os à sociedade de forma salutar. E, em sua opinião, as características de um bom diretor de escola é aquele que, assim como os pais bons o bastante, conseguem com eficiência atingir os principais objetos na educação. A formação dos alunos é seu principal objetivo. Quando questionada sobre a função dos ATPCs, ela diz que além das trocas de experiências pedagógicas diferenciadas e discussão coletiva das competências comuns desenvolvidas pela área de uso dos diferentes materiais pedagógicos, é uma eficiente e contínua formação de professores. Quando questionada o PPP, ela diz que o modelo de gestão da escola é feito a partir de uma gestão democrática e que a construção desse PPP é quadrienal, revisado anualmente pela equipe gestora e o conselho da escola. E coloca como principal função do PPP, no contexto da Escola João Queiroz, é orientar as dinâmicas escolares. Ela também comenta ao final da entrevista que a participação da comunidade é muito atuante na escola, porém deixa um pouco a desejar na construção do PPP. Dentro das considerações, a gente pode analisar um pouco do que foi dito durante as 2 entrevistas. Parte da entrevista da diretora não está completa nessa apresentação, porém consta no relatório final. Esse tipo de estudo, assim como o estágio supervisionado, é muito importante, ainda mais sendo o primeiro dos estágios supervisionados da escola, para considerar como tem sido essa primeira abordagem escolar, vinda dos diretores, professores e alunos em formação. Qual é a perspectiva do estudante da graduação, uma vez participando desse tipo de estudo em que a análise da escola é feita por ele? Outra coisa que deve ser analisada é que em ambas as entrevistas é apresentada uma participação efetiva da comunidade escolar. Tanto os alunos quanto os pais dos alunos parecem estar bastante presentes, mesmo nesse contexto de isolamento social. Porém, quando falamos sobre a busca ativa apresentada, foge da função dos professores propriamente dita. Não há nada no regulamento e que implique na responsabilidade do professor sobre os alunos frequentarem as aulas ou terem acesso a ela. Isso cabe à gestão da escola, juntamente com o Estado, para manter a permanência desses alunos dentro da escola. A estratégia apresentada vem como medida emergencial. Num contexto em que não se tinha contato algum com os alunos, os professores foram incentivados pela direção e gestão da escola a irem atrás dos mesmos. Foi imbuído de cada professor, então, organizar uma busca ativa para achar e encontrar os alunos e manter uma forma de comunicação estável dentre a direção escolar, a escola, o professor e o aluno. Outra coisa muito interessante que fica evidente nas 2 entrevistas é que ambas parecem estar confortáveis com a situação. Eu digo isso entre algumas aspas, porque essa situação não é nunca confortável. Considerando a pandemia e seu auge, isso deve ser sempre dito. Mas a professora e a diretora não apresentam mais as maiores dificuldades
para se comunicarem com os alunos. O padrão de desenvolvimento das atividades e de análise dos professores e dos diretores parece estar caminhando para uma conciliação em que é dado a oportunidade deles interagirem, eles interagem e isso tem se voltado na construção de algum conhecimento. Ainda assim, considerando um enorme déficit entre a aprendizagem presencial e a distância. Dentro das considerações, a gente pode analisar um pouco do que foi dito durante as duas entrevistas. Parte da entrevista da diretora não está completa nessa apresentação, porém consta no relatório final. Esse tipo de estudo, assim como o estágio supervisionado, é muito importante, ainda mais sendo o primeiro dos estágios supervisionados da escola, para considerar como tem sido essa primeira abordagem escolar, vinda dos diretores, professores e alunos em formação. Qual é a perspectiva do estudante da graduação, uma vez participando desse tipo de estudo em que a análise da escola é feita por ele? Outra coisa que deve ser analisada é que em ambas as entrevistas é apresentada uma participação efetiva da comunidade escolar. Tanto os alunos quanto os pais dos alunos parecem estar bastante presentes, mesmo nesse contexto de isolamento social. Porém, quando falamos sobre a busca ativa apresentada, foge da função dos professores propriamente dita. Não há nada no regulamento e que implique na responsabilidade do professor sobre os alunos frequentarem as aulas ou terem acesso a ela. Isso cabe à gestão da escola, juntamente com o Estado, para manter a permanência desses alunos dentro da escola. A estratégia apresentada vem como medida emergencial, num contexto em que não se tinha contato algum com os alunos. Os professores foram incentivados pela direção e gestão da escola a irem atrás dos mesmos. Foi imbuído de cada professor, então, organizar uma busca ativa para encontrar os alunos e manter uma forma de comunicação estável dentre a direção escolar, a escola, o professor e o aluno. Outra coisa muito interessante que fica evidente nas duas entrevistas é que ambas parecem estar confortáveis com a situação. Eu digo isso entre algumas aspas, porque essa situação não é nunca confortável. Considerando a pandemia e seu auge, isso deve ser sempre dito. Mas a professora e a diretora não apresentam mais as maiores dificuldades para se comunicarem com os alunos. O padrão de desenvolvimento das atividades e de análise dos professores e dos diretores parece estar caminhando para uma conciliação em que é dado a oportunidade deles interagirem, eles interagem e isso tem se voltado na construção de algum conhecimento. Ainda assim, considerando um enorme déficit entre a aprendizagem presencial e a distância. Durante esse último slide, então, eu gostaria de agradecer à direção presente da escola, a formação dos professores feitas pela Unesp e, mais diretamente, a professora Maria Célia, que foi super atenciosa durante a entrevista e em todo o contato comigo, a diretora Maria Coutani, que também foi muito solícita desde o primeiro contato, e ao professor Paulo César, que foi de importante resolução e disseminação dos contatos escolares, além de auxiliar na organização minha como estudante e participação efetiva na construção dos documentos.